que era explicando bitcoins para crianças de 6 anos. Tipo assim. For Dummies, né? Igual aquele Exato, livro, e eu achei do cacete, assim, porque eu falei, cara, eu não sei nada disso. E agora eu vou abrir pra ler. E era assim, tipo assim, ó, eu tenho uma maçã. Era literalmente assim, eu tenho uma maçã. Agora eu preciso passar a minha maçã pro Raul. Então eu peguei, passei minha... Eu tenho uma maçã física, passei pra você. Pronto. Todo mundo viu que eu passei daqui pra você. Então ela saiu daqui. Beleza. Agora vamos complicar. Eu tenho uma foto de uma maçã. Eu tenho uma maçã digital. Opa, agora... Quem queria Bitcoin? Existe uma oferta, você podia ligar seu computador e minerar Bitcoins e pegar, sei lá, que tanto. Eu peguei Bitcoin lá no começo, tipo assim, você minerava, perdia as moedas, porque ninguém tava nem aí para aquilo. Em fórum de programação, alguém fazia para você. Tipo, não, nessa época aí, se for há muito tempo atrás, você no celular minerava, assim, muitos Bitcoins, muitos mesmo, ou qualquer computador porcaria, só que aquilo ali não tinha nenhum valor, tipo, você não conseguia vender, tanto que a primeira transação de alguém que comprou o Bitcoin num fórum foi, tipo assim, alguns anos depois do Bitcoin surgir. Então, a gente pode até falar sobre como que surgiu o Bitcoin, né? Sim, Mas... acho ótima ideia, inclusive. Só para fazer um parênteses aqui, né? Ninguém sabe quem criou o Bitcoin, foi em tese alguém que se denominou Satoshi Nakamoto, que ele publicou um paperzinho, assim, de, sei lá, umas 8 páginas em PDF, explicando como que seria uma transação descentralizada como é o blockchain do Bitcoin. E aí as pessoas começaram a fazer aquilo dali. Então, o Bitcoin nada mais é do que um grande livro contábil de registro de todas as transações que aconteceram até hoje. E é finito? É um tanto X de Bitcoin, acabou. Ou não? Sim. Você pode, Sim. não posso criar Bitcoins. Gente, eu sou super ignorante. eu eu sei que eu tô vou- falando em nome de muitos. Eu vou explicar rapidamente, então, só para botar todo mundo na mesma página, até para quem tá escutando a gente também, né, que, enfim. O Bitcoin, ele é um grande registro contábil. Então, o Bitcoin começou assim, o Arthur tem um Bitcoin. Está registrado lá no que a gente chama de blockchain. E aí o Arthur decidiu transferir um Bitcoin para o Raul, o Bitcoin dele para o Raul. E eu, Fábio, através do meu computador, eu validei essa transação. Falei, de fato, o Bitcoin saiu da conta do Arthur, que tem um número, um código alfanumérico, e foi para a conta Tipo uma testemunha. alfanumérica Eu fui 2. e eu tava. Exatamente. É um livro razão ali. É um livro razão. É o livro razão. Então foi, quando eu fiz essa validação, eu sou remunerado em bitcoins pelo próprio sistema e é aí que o Bitcoin é criado. Os bitcoins são criados toda vez que você tem uma validação de um bloco, que é um monte de registros. Então isso foi acontecendo, os bitcoins vão sendo criados e eles são criados de forma que de 4 em 4 anos a quantidade nova cai pela metade. Então, A quantidade nova de quê? O prêmio Bitcoin- dado por fazer essa validação. Ah, tá. Antes você E como- minerava, você tinha, Minerar sei lá, é tu isso. ganhava não sei quantos bitcoins. Minerar- E hoje você ganha 0,00 Diminui tal. pela metade a cada 4 anos. Isso é pra quê? Pra estimular Pra- que o movimento aconteça agora? não, é a forma como foi definido. Poderia ser de 8 a 8 anos, poderia ser de ano em ano, poderia não ter, não diminuir. E, inclusive, você pode ter outras criptomoedas que funcionam de forma totalmente diferente. Eu tô falando do Bitcoin assim, só porque a gente tá falando do Bitcoin. Que Isso foi o aí foi pioneiro. arbitrado por quem criou. E a ideia disso é fazer com que a moeda seja escassa e ninguém consiga simplesmente criar mais bitcoins Do zero. do Isso zero, que eu queria saber. como os bancos centrais hoje fazem. É uma escassez artificial para aquela coisa da oferta e demanda, né? Para naturalmente que o Bitcoin tenha um preço maior ao longo prazo. São 21 milhões de bitcoins lá no infinito. Né? Nunca chega em 21, porque todo ano vai caindo pela metade. Tem lá as casas decimais, beleza. Tem uma data no futuro que vai chegar em zero. Só que quem está validando a transação, que é remunerado dessa forma, também é remunerado pelos próprios usuários para você ter a sua transação validada de forma mais rápida. Então, se eu- Não, peraí, deixa ele terminar de Se eu- explicar. então, como que o minerador, como que os bitcoins são criados? Eles são criados para remunerar quem está validando. Só que quem está validando também é remunerado pelos próprios usuários, porque eles podem oferecer uma taxa para a sua transação acontecer de forma mais rápida. Então você fala assim, lá no infinito não vai ter mais nenhum Bitcoin, como é que as pessoas que validam vão ser remuneradas? Sim. Os usuários podem remunerar elas. Existem outras soluções, né? Mas assim, isso é o mainstream, assim, vamos Isso que falar. você está falando é muito interessante, porque eu me lembro, a primeira vez que eu tive contato com Bitcoin, desculpa te interromper anteriormente, é o seguinte, cara, eu tava tentando buscar alguma coisa para poder entender a respeito de Bitcoin, não entendia nada, assim. E aí eu caí num artigo, assim, de um blog, alguma coisa assim, e eu achei, assim, isso ficou na minha cabeça, assim,
sempre isso martelou na minha cabeça, porque eu achei que foi uma forma fácil das pessoas poderem entender. Tipo, eu não conseguia entender essa parte técnica toda da blockchain, de não sei o que e tal, mas era um artigo que eu achava até muito engraçado, que era explicando bitcoins para crianças de 6 anos. Tipo assim. For Dummies, né? Igual aquele Exato, livro, que e eu é achei do cacete, assim, porque eu falei, cara, eu não sei nada disso. E agora eu vou abrir pra ler. E era assim, tipo assim, ó, eu tenho uma maçã. Era literalmente assim, eu tenho uma maçã. Agora eu preciso passar a minha maçã pro Raul. Então eu peguei, passei eu tenho uma maçã física, passei pra você. Pronto. Todo mundo viu que eu passei daqui pra você. Então ela saiu daqui. Beleza. Agora vamos complicar. Eu tenho uma foto de uma maçã, eu tenho uma maçã digital. Opa, agora ficou um pouco mais complicado, porque o que me garante que, sei lá, se eu passei a foto da maçã pro WhatsApp do Raul, eu ainda tenho a foto comigo no meu celular. Normalmente é assim, se eu passei uma foto pra você, eu não perdi a foto. A foto continua comigo. Entendeu? Sim. E aí, como é que funciona isso? Como é que eu sei que saiu do meu celular e foi pro celular dele? Eu não tenho mais aquela foto da maçã. E aí ele explica todo o conceito de blockchain em cima disso. Mas E aí eu falei, cara, agora eu entendi, entendeu? Porque outras pessoas, sei lá, tem uma rede de computador no mundo inteiro validando que saiu daqui e foi pra aí. É isso. Então, se alguém quebrar essa corrente, não tem como quebrar assim, porque tá todo mundo validando aquela transação. E tem um ponto também, né? A rede ela vai se ajustando. Então, por exemplo, antigamente, como quase ninguém minerava isso e as pessoas nem conheciam direito, qualquer computador ele conseguia validar várias transações. Tanto que você pega os primeiros blocos, são assim, os bitcoins são criados e muitos dos primeiros blocos nunca foram movimentados. Tipo, os bitcoins que foram criados lá no começo nunca saíram daquele registro para algum outro. E aí tem duas explicações. Ou o cara que criou está hoje com milhões de bitcoins, né? Uma das explicações, milhares de bitcoins, e nunca mexeu, ou igual o Raul falou, minerável não vale nada, tá, legal, um sistema de validação. A maior parte da galera deve ter perdido, cara. Eu tenho assim, Bitcoin, sério, eu trabalhava em fóruns, assim, a gente brincava, né, fórum, programador tem essas punheta mental, assim, então é entusiasta de tudo quanto é coisa que é tecnológica, né, e a maioria dos programadores são liberais, então na hora que veio aquilo ali e tal, moeda descentralizada, primeira coisa, a gente gostava muito daquilo, todo mundo que era programador gostava muito daquilo, mas ninguém acreditava que ia virar nada mesmo. Então aquilo era moedinha de agradecimento por qualquer coisa mesmo dentro de fórum. Então assim, você faz um código de PHP e sei lá, e o cara te dava, sei lá, 60 bitcoins, sei lá. Mas era um meme. Era um meme praticamente, era uma brincadeira. E na época não tinha... Não, hoje, só para referência, assim, desculpa te interromper, mas estima-se que 20% dos bitcoins que existem hoje, próximo disso, entre 15 e 20, foram perdidos. Caramba. Foram perdidos? Com certeza. Porque, assim, nessa época, pra você ter uma ideia, você instalava um software no computador, né? Não tinha uma coisa que você... O celular não tinha essa função ainda, igual a gente tem hoje de smartphone. Até tinha, mas, assim, não tinha um aplicativo que fizesse isso, porque todo mundo tava cagando pra Bitcoin, né? Então, não tinha um aplicativo, uma coisa, um lugar de vender, não tinha nada disso. Então, assim, você fazia uma coisa ali, o cara te transferia esses Bitcoins, se você quisesse sacar, pra começo de conversa. Muitas vezes, no próprio fórum, ficava armazenado ali. Os caras faziam essas carteiras que você podia manter dentro do seu login de fórum. E aí, se você quisesse sacar, você sacava por um programa no computador. Só que, tipo assim, dentro do HD normal, cara. Então, esse HD dá pau ou qualquer coisa acontece, perdeu. Porque como é que você guarda os seus bitcoins? Você simplesmente tem uma chave pública, que seria sua agência e sua conta do banco, e a chave privada, que é a sua senha. Então, você tem isso guardado num papel, e o papel queima, você perde. Se você tiver guardado num HD, o HD queima, perde. Então... existem formas de armazenar isso. Mas eu acho assim, o que é incrível assim do Bitcoin é porque... E de outras criptomoedas... Você assustou todas as pessoas. Hoje você não perde mais. Não é mais assim. Porra, você queimou o papel, perde. Não, você falou do HD, o HD queimou. Não, você pode fazer redundância, guardar de várias formas. Tem uns pendrives, né, que a gente chama de cold wallets ou de... São carteiras. Hardware wallet. Que é um USB... que ele é próprio para guardar bitcoins ou criptomoedas. Mas assim, o que eu acho que voltando assim para o assunto do dinheiro, né, o que é legal do Bitcoin é que ele cumpre uma função muito parecida com a do ouro, se você for parar para pensar. Sim. Só que ele é feito de forma totalmente digital, porque as moedas que a gente usa hoje, as fiat, né, que a gente chama fiat currency, Fiduciárias. são as moedas fiduciárias, elas são lastreadas pelo governo. Então assim, o governo se endivida
em cima da população e depois a população vai ter que trabalhar para pagar aquela dívida pública. Isso tem tudo a ver com a moeda e com o câmbio daquele país, o câmbio desvalorizar. Se o governo se entope de dívida, o câmbio do país vai lá para baixo e você vê a população ficando mais pobre. Você não tem, seu dinheiro não compra mais nada. Ou não compra o que comprava 1, 2 anos atrás. Como começou isso? Porque eu acho que é uma dúvida. É legal a gente abordar um pouquinho dessa sim, história, assim. E assim, como é que surgiu a moeda fiduciária? Porque antes ela era lastreada, né? Vou deixar isso pro Raul, mas deixa eu só Não, pode terminar explicar. aqui. Manda brasa. E o Bitcoin, ele vem com... Por que ele vem com essa proposta? Porque assim, qual que é a alternativa que você tem hoje a uma moeda fiduciária? É ou você ter ouro físico, você Sim. pode até comprar, não tem problema, e guardar, só que isso é um problema, né? Você vai ficar lá com um dinheirão de ouro na sua Um casa. grama de ouro, é. Alguém entra lá, assalta, te mata pra roubar o ouro, fica sabendo. Hoje os bancos não prestam mais serviço. Se eu não me engano, o Itaú era o último que prestava aqui no Brasil para pessoa física, você ter cofre lá, e eles desabilitaram isso tem alguns anos. Não sei se você sabe de alguém que... Enfim, Cara, você teria que acho guardar isso num armazenamento lugar. de ouro, não mais, E se só você comprar. precisa sair do país, como é que você vai levar ouro no bolso? Não vai. Sim. Tipo, vai sair pelado, né? Vai sair com a sua roupa, se você precisar fugir do país, alguma coisa assim. Então, o Bitcoin e outras criptomoedas, elas vêm com essa função de... Você tem a parte da tecnologia, que é tudo digital, e você tem um ambiente que é extremamente descentralizado. Ninguém controla a quantidade, a oferta, isso já é predeterminado, e não tem ninguém... Tirando, assim, os grandes mineradores, mas mesmo assim, é uma moeda que ela é completamente descentralizada. Então, você não tem alguém controlando, você não tem uma instituição controlando aquilo dali. E você tem, assim, os ônus e os bônus, né? Porque se você fez uma transferência errada, foi. Já era. Né? Então, não tem assim, como pedir restituição do Bitcoin. Mas eu acho que por isso que veio esse hype todo do Bitcoin, porque hoje ele é uma alternativa que resolve muita coisa, né? Você ia comentar alguma coisa, ou eu posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Eu tô pensando na pessoa, eu sempre tô pensando na pessoa que tá ouvindo podcast dentro do carro e que não tá imersa nesse universo, não sabe nada de Bitcoin, tá ouvindo, tentando entender, mas entendendo um negócio meio mais ou menos, ainda não leu o PDF da maçã, da foto da maçã e tudo mais. Mas a pessoa tá querendo começar a investir, sobrou um dinheirinho ali, ela tá pensando assim, cara, esse assunto é interessante, meu tempo é finito, então a gente sabe que a maioria dos trabalhadores brasileiros, dos profissionais brasileiros, trabalham e são recompensados por hora de trabalho, as horas do dia são finitas, então elas não conseguem produzir mais dinheiro do que aquela quantidade de horas. Por exemplo, eu sou professora, só que hoje eu sou professora do mercado digital, eu consigo escalonar isso. Mas um professor de sala de aula, por exemplo, tem um número X, porque é um número X de horas lá. Mas ele consegue fazer um dinheiro sobrar. Essa pessoa está ali pensando, cara, quero começar a investir. Ou então recebi uma herança, 50 mil reais, por exemplo, um dinheiro que não seja muito grande, assim. Compensa ela já começar a pensar em Bitcoin ou em criptomoeda, estudar isso, ou melhor que ela comece de maneira mais conservadora, Raul? O que você acha? Eu acho que essa coisa do Bitcoin como investimento eu já não gosto tanto, por exemplo. Imagina assim, o Bitcoin como reserva de valor, que é isso, né? A gente falando de um substituto para o ouro, né? De alguma maneira. E que ainda não foi testado pelo tempo, né? Porque o ouro, ele é o que é. Porque eu falo, necrópole de Varna, 4.200 anos antes de Cristo, já tinha ouro Foi lá. validado já. Então a gente já tem aquilo como uma reserva de valor de fato. Mas eu gosto muito mais dele assim, né? Como moeda, como exercício de liberdade, né? Eu posso transferir para o Arthur e ninguém tem nada a ver com isso. A gente pode comprar e vender o que a gente quiser, sem o governo ter a ver com isso, sem eu precisar ligar para o Itaú ou para o Bradesco, Pedir 10 pra da validar manhã, alguma coisa. para transferir seu dinheiro, cara. Sim, Porque assim, você tem seu. R$1 milhão na conta. Tenta transferir R$1 milhão. Você não transfere porra nenhuma, não tem como, né? E isso dentro do Brasil. Para uma conta brasileira, você não transfere, tem que ter autorização, a justificativa do porquê que você está fazendo É aquilo. aquela red pill do que o dinheiro que tá no banco, o teu dinheiro que tá no banco, ele não é seu, ele é do banco. Não é seu e nem do banco, que nem existe. Então, Essa é a red pill da red pill. Ou existe uma ingerência gigantesca, pode ter, enfim, limitações, já existe, né, desse tipo, né, mas assim, você consegue transferir o dinheiro, você tinha o dinheiro na sua conta, vai pagar, você vai ter uma burocracia lá você vai comprar um imóvel, né, você vai ter que ir lá no banco, avisar um dia antes, vou precisar fazer uma TED amanhã, tal horas, de tal valor para tal conta, assim que eu assinar o contrato. Então, assim, tem essa burocracia. Tudo é amarrado. Mas né? é muito Plausível. amarrado. Mas além disso, você tem um sistema que é controlado pela instituição financeira e pelo Estado do dia para a noite sobre como que aquele dinheiro pode agir ali dentro. Né? Pode, eventualmente, ter algum tipo de restrição do tipo, agora você só pode sacar R$5 mil por dia.
Ou pode sumir o dinheiro todo, confiscar, por exemplo. É, O Estado, Quando foi essa no, prerrogativa. no tempo do Collor. Sim. E isso é impossível no Bitcoin, né? Então esse o lado que eu gosto do Bitcoin. Essa forma Não de investimento, utilizar nada a o ver. Bitcoin como uma moeda, né, e tudo mais. Agora, quando a gente fala de investir em Bitcoin, por que estão falando em investir em Bitcoin? Sim. Né? Porque como o Bitcoin tem uma adoção muito pequena ainda, quando a gente compra Bitcoin, né, quando a adoção aumenta, quanto mais pessoas estão interessadas em comprar aquilo, por regra de oferta e demanda, que é aquela regra que estava ficando naquela hora, maior demanda, a oferta é a mesma, ela Aquela é regrinha limitada. que tem uma galera que costuma ignorar, né? Tem uma galera que gosta de ignorar. Então, essa regra aqui no mercado não dá para ignorar, porque a oferta e demanda é o que manda no preço mesmo. Então, por essa questão, né, de cada vez mais pessoas demandando, a oferta sendo a mesma, e ela vai aumentando muito gradualmente, né, e tem um limite lá dos 21 milhões de bitcoins, por isso as pessoas viram que o preço disso está elevando. Então, assim, eu vou comprar Bitcoin com a expectativa de valorização. Cara, beleza. Entendendo que você está comprando uma coisa que não é um investimento estrito sensu, ele não vai produzir nada, ele não vai gerar valor de alguma maneira, ele não vai pagar dividendos, ele não vai fazer nada. Ele é uma moeda. Você está comprando uma coisa que está se valorizando por conta da adoção. A partir do momento que as pessoas, por exemplo, perdem momentaneamente a fé naquilo, porque no momento de adoção, o Bitcoin ele é vulnerável. Assim, as pessoas não entendem muito bem o que elas têm ali, né? Não, e além de ser uma tecnologia nova, o Bitcoin É pode isso. deixar de existir daqui, sei lá, 5, 10 anos. Vem uma outra cripto, né? É um momento de... Aí De chama... teste. como se fosse assim, surgiu a internet nos anos 2000. Você pode investir na Foi aquela Apple bolha das ou você .com, pode cara. investir no Yahoo, né? Sim. Isso. Sim. Uma... Tá surgindo. Exato.